Meus amigos, que show da Cuca é esse, hein? Nessa Venezuela do Sul, Caracas do Sul. Vejam vocês, várias narrativas tremendas sendo impostas por aí afora, né? Tá bom. Bom, um dia do Cauchaucha, outro dia do Cauchador. Meus amigos, vocês sabem que o governo do Dr. Luiz Inácio está aí às voltas, se debatendo com o inexorável. Qual é o inexorável? É aquilo que ele, mais dia menos dia, vai ter que fazer, ele, seu maldade. Cortes de gastos, é um governo gastador, gasta a rodo, e, bom, dizem que parte do PT e parte do consórcio de poder quer que os pobres sejam sacrificados, que se faça cortes desses programas assistencialistas e coisa que o valha. Bom, isso para um governo que praticamente tem índices empatados, índices de aprovação e reprovação iguais, e segundo as pesquisas, provavelmente, os índices de reprovação do Lula são maiores do que os seus índices de aprovação. Então, se você vai fazer cortes das camadas mais pobres, significa que você vai se tornar um governo assumidamente draconiano e você vai perder ainda mais apoiamento. O PT está se debatendo vamos dizer, nessa coisa aí. Não encontrei o nome não, meus amigos. Muito bem. Então, vejam, os cortes estão por aí. Querem tirar os cortes daqueles que eles acham que eles podem, bom, partir para cima, tirar, e depois são pessoas dóceis, são entidades, instituições dóceis, depois eles podem voltar e falar, qual é? Eu não fiz por mal, vamos voltar a ficar. Só foi um migué, vamos voltar a ficar bem, não é verdade? Bom, além dos pobres, e este é o tema deste vídeo, o Dr. Luiz Inácio e sua trupe fervorosa e ávida, estão tentando tirar e fazer cortes. Em quem? Nas tão fiéis Forças Armadas. Isso está em toda a mídia, pessoal. Aí o desministro da Indefesa, o Jorge Múcio de Maracujá, já foi ao doutor Luiz Inácio e disse, espera lá, cuidado para ver como é que vai fazer esses cortes na caserna, porque a caserna está um corte meio destrambelhado e pode ser a gota d'água. Não é verdade? Muito bem, vamos ver isso aqui a partir da revista Sociedade Militar. Rendezvous no quartel é o título. As reações muito fortes nas Forças Armadas após proposta de corte de gastos que afeta elementos da ativa e da reserva. A possível inclusão do Ministério da Defesa nas medidas de corte de gastos do governo vem gerando polêmica. Um climão, sobretudo, de incerteza paira entre os militares, tanto da ativa quanto da reserva. Muito bem. Embora o presidente e o ministro da Fazenda ainda não tenham definido todas as mudanças, a possibilidade de uma intervenção nas aposentadorias e pensões dos militares já está, nesse momento, em debate. Essa medida, que visa reduzir o déficit público, tem como base um relatório do Tribunal de Contas da União. O relatório revelou números alarmantes sobre o sistema previdenciário das Forças Armadas. E aí, Lulão, vai mexer com a casta? Com essa casta militar? Com a casta do Judiciário e do Ministério Público, tu já não mexes. Vais mexer aqui? Creio que não. A pressão por cortes e o déficit previdenciário dos militares. O déficit previdenciário do sistema de proteção social dos militares vem se mostrando ano após ano um dos mais elevados entre os regimes administrativos da União. Em 2023, o relatório do TCU, o mesmo TCU, que há pouco havia destinado uma parte significante de suas instalações para um salão até de depilação íntima de seus integrantes. Depois, isso pegou um pouco mal, recuou. O presidente do TCU, o Bruno Dantas, disse que não sabia que essas coisas estavam acontecendo sob as suas
balbas, né? Tá bom. O TCU tem moral para isso? O relatório do TCU 2023 apontou que os gastos com as aposentadorias e pensões dos militares causaram um prejuízo de 49,7 bilhões ao governo federal. Trata-se do segundo regime mais deficitário do país, enquanto os aposentados civis têm um custo per capita de 9.400 ao ano, cada militar representa um déficit de 159 mil. Trata-se de uma disparidade que, de acordo com analistas, é no mínimo absurda. Então vejam vocês. Enquanto os aposentados civis têm um custo per capita de 9.400 ao ano, um militar representa 159 mil ao ano. Estamos pagando a peso de ouro essa gente, né, para fazer aquilo. E o Lula, que teve aquilo, agora está dando com os cascos nas nádegas dessa gente. Muita gente avisou, né, que isso ia acontecer. Além disso, as receitas geradas pelo fundo que financia as aposentadorias militares cobrem apenas 15% de suas despesas. Um número muito abaixo dos valores necessários para a manutenção do sistema. Com isso, o governo busca encontrar soluções para reduzir esse rombo, que tem sido um ponto sensível nas discussões fiscais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indicou que o corte das pensões e aposentadoria dos militares pode ser uma das alternativas. Cortes de pensões e aposentadoria dos militares, alternativa para alcançar o equilíbrio fiscal, apesar das resistências políticas e das pressões de setores da sociedade. Tem que tratar bem os militares aí, onde eles estiveram nos verões passados. Não é verdade? Anteriormente, o TCU comparou o regime militar com outros sistemas de aposentadoria no Brasil e em países como os Estados Unidos, e de acordo com a Peter G. Peterson Foundation, a folha de pagamento das Forças Armadas Brasileiras consome 22% do orçamento federal. A folha de pagamento das Forças Armadas Brasileiras consome 22% do orçamento federal. Eu vou repetir. A folha de pagamento das Forças Armadas Brasileiras consome 22% do orçamento federal, segundo dados da Peter G. Peterson Foundation. Esse é um valor 3 vezes superior ao percentual gasto pelos Estados Unidos, com o maior poderio militar do mundo. Mas, meus amigos, vocês estão vendo? Nós gastamos mais com as nossas Forças Armadas do que a principal potência militar do mundo, que é os Estados Unidos. É claro que, quando se fala que gasta mais, obviamente, vamos dizer assim, resguardando aí as devidas observações, as devidas grandezas, né? Muito bem. É que interessante, né? O nosso judiciário provavelmente é o mais caro do mundo também. Outro dia houve aí uma pesquisa dizendo que praticamente gastamos mais com o STF, custa mais caro do que a realeza britânica. E olha que os britânicos dizem que carregam a realeza nas costas e querem deixar esse custo. Se os britânicos tivessem um STF para chamar de seu, meus amigos, acho que muito britânico iria para a Patagônia. A resistência dos militares e o impacto a longo prazo. A possível inclusão das Forças Armadas nas medidas de austeridade fiscal vem gerando, obviamente, grande resistência dentro da categoria. Para muitos militares, a ideia de cortar benefícios é vista como uma afronta a essa casta, a contribuição de uma classe que, de acordo com seus representantes, não recebe recursos patronais, como ocorre no regime geral da Previdência. O doutor Hamilton Mourão, que disse que nós vivíamos uma democracia pujante em final de 2022, já andou rateando a esse respeito. O doutor Errante Mourão. Bom, As Forças Armadas defendem que seus membros, tanto da ativa quanto da reserva, pagam por sua aposentadoria e pensão durante a sua vida. Portanto, esse fato por si só justificaria a manutenção dos altos custos do sistema.
Apesar da resistência interna, o governo federal tenta negociar com os militares de forma cautelosa e a principal proposta é que os cortes afetem apenas os novos integrantes das Forças Armadas. Imagine, se já não está bom, vai ficar pior a qualidade das forças. Ou seja, os militares que ingressaram após a implementação das medidas. Que ingressarem, né? Isso resultaria em um impacto financeiro gradativo com efeitos mais tangíveis ao longo das próximas décadas, sem prejudicar a situação financeira atual dos que já estão no sistema. Muito bem. O doutor Luiz Ignácio está aí curtindo toda aí no Janja Palusa nesses dias, vida louca com a Janja, felicíssimos com as narrativas que vêm de Brasília, naqueles eventos que vocês sabem, os últimos, curtindo muito, está felicíssimo, ele e seus amigos. Então, mas tem um desafio concreto. É preciso fazer corte de gastos, ele vai ter que tirar de algum lugar, e um homem cuja popularidade, cuja aprovação do governo está beirando a sarjeta, realmente vai ter que fazer das tirulipas coração para sobreviver, ter seu mandato aí ainda de pé. E o doutor trepa na cerca Chuchu Alckmin, está de olho nessas coisas. Aliás, o Alckmin tem dado uma de machão. Né, Alckmin? Cada dia uma surpresa com Alckmin. Chuchu Alckmin, álcool em mim. Dê seu like, inscreva-se. Se já é inscrito, corra, confira a sua inscrição. Compartilhe com todos, inclusive com as sogras. E, bom, bate a aba, seja membro e torne-se membro deste canal. Rapidamente eu quero aqui, nas pessoas desses membros, homenagear a todos os membros do canal e convidar aqueles que não são membros ainda a se juntarem a esta maravilhosa turma aqui. Os membros ativos do canal: Tereza Alves, Josi de Fátima, Luiz Alberto Uber, Altemar Santos, Edione Veronese, by the way, Ana Socorro de Jesus Chaves, Ribeiro MRV, Elisângela Marcos, Antônio César Lima Marques, Valdir de Freitas, Regina Abaldenu, Cátia Oliveira, Ana Maria Sucupira, Manuel Quintero Bernarda Costa, Daniela F., Elizabeth Glesch, Rogério Cirqueira, Ana Nota Roberto, Eduardo Dias, Hamilton Ota, Sérgio Viana, Ricardo Aguiar Madeira Campos, Lúcio Ferreira, Pedro Gorgônio, AC Andrade P., Vanilson Correia, Tereza Botinelli ADV, Maria do Carmo Melo Oliveira Salles, Ana Lúcia Cid, Nelson Gomes, Eliane Rocha, Marcos Silva, Ademir Pivato, Maria Almeida, Antônio de Pádua Alvarenga, Leila Natali, Valéria Neta e Vic Farinoli Dal. Meus amigos, vamos juntos. Um abraço, muito obrigado, até a próxima.